Glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Está fraco, pastor Joyce. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor, posso usar o seu ouvido? Posso? Cadê o homem da guitarra? É rapaz bonito. Ele bota aquela guitarra na mão dele e se transforma. Amém? O nosso presbítero já está sentado aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Me ajuda a pregar essa noite, meu filho. Amém? Cadê a música da bateria? Glória a Deus. Música da bateria. Cadê aquela moça que louva também com a voz bonita? Tinha duas aqui, mas cadê? Me ajuda a pregar essa noite, filho. Garante ficar comigo aqui a pregação todo dia aqui na frente essa noite? Glória a Deus. Pode vir. Pode vir também, filho? Glória a Deus. Igreja, eu prometo ser bem breve essa noite. Não prego, quem prega é o Espírito Santo de Deus. Essa noite eu vim fazer uma surpresa para o pastor Joilson, né? Só que ontem, foi anteontem, eu acho, conversando com ele, pastor, vou fazer uma visita lá para o senhor, que a gente gostou bastante daqui. Ele sente a presença de Deus. E eu acho tão bonito quando o pastor Joilson começa a louvar aqui na frente, que ele começa a botar a mão dele assim, no céu. Queria louvar desse jeito. Queria ter essa presença, sabe? Essa leveza de segurar o microfone e começar a louvar a Deus. Porque quando nós começamos a louvar verdadeiramente uma alma, quebra correntes e grilhões. A gente traz a presença dos Deus à nossa vida. Amém? Você já conhece, servo do Senhor Eduardo, junto com a minha pastora Micaele, minhas filhas, missionária e diaconisa da casa do Senhor também. É uma honra estar aqui com vocês. Pastora, botou só aqui um dia. Eu dizimei também aqui, cadê? Vem um dia essa noite aqui, vem. Na verdade, eu ofertei, não dizimei. Igreja, isso é um ato tão grande no mundo espiritual. E a gente abre porta. Amém, pastor? A gente abre porta tão grande pelo ato da fé. Porque as coisas acontecem mediante a fé. Mediante aquilo que tu acredita. E se você acredita que você vai se tornar um dos grandes empresários da cidade de Manaus, tenha fé. Se você acredita que esse campo vai se tornar um dos campos maiores da cidade de Manaus, tenha fé. Porque aqui já tem o principal, que é a presença de Deus. Amém? Cadê o rapaz que está monitorando esse notebook aí, o Estado Show? Abre para mim Gênesis capítulo 3, verso 6. Gênesis capítulo 3, do verso 6. Vai dizer bem assim: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimentar, atraente aos olhos, e desejável para dela se obter sabedoria. Gênesis 13, 10. Me acompanha. Gênesis capítulo 13, versos 10. Presta atenção. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão em direção a Zoar era bem irrigada como o jardim do Senhor. Abre para mim agora Juízes 14, versos 2. Quando voltou para casa, Sansão disse aos seus pais e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Penina. Conseguiu essa mulher para ser a minha esposa. Os três exemplos que eu usei, pastor, foi sobre ver.
sobre visão. Os 3 exemplos que eu trouxe da Bíblia essa noite depende da forma que você vê. Eu não costumo de falar, pastor Júlio, que os olhos é a porta da alma. A palavra vai dizer que tudo que tu vê é bom, se torna desejável para você. E tudo que você vê e você começa a ver que é mal, as coisas tendem a se tornar mal. Você já ouviu falar sobre isso? 3 exemplos na Bíblia que aos nossos olhos fazem pecar. Eva viu a fruta e sentiu desejo. Sansão viu a Filisteia, sentiu. Rei Davi, que era para estar em meio campo de guerra, estava de folga na sua casa, no terraço, que vai dizer também na Bíblia, ele olha para baixo e vê quem? A mulher se banhando. E ele sentiu desejo. Eu não estou pregando, igreja. Estou tentando abrir uma direção para que a gente pudesse entrar na pregação, pastor. Então, pastor Micael, tudo aquilo que a gente vê de forma diferente, ou de forma legal, ou de forma ruim, depende da forma que você vê. O ambiente que você está, às vezes é um ambiente pesado, ruim, mas depende tudo da forma que você vê. Me prova na Bíblia. Vamos começar a pregar 2 Samuel, capítulo 9, versos 4. Versos 1, filho. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar de bondade ou benevolência, em outras traduções, por causa da minha amizade com Jonathan? Passa. Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo. Ele respondeu. Versos 3. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Repita comigo: aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Mais forte: aleijado de ambos os pés. Davi pergunta: aonde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Dá uma salva de palmas para essa noite. Que toda honra e toda glória seja dada. A história todos vocês já conhecem. Filho de Jonathan saiu no colo de uma babá. Mas para que isso acontecesse, vamos voltar um pouquinho na história. A última luta de rei Saul, pastor. Ele perdeu o campo de batalha, perdeu o espaço, e ele se encontrou acurrado, com medo. E ele não queria morrer à espada do inimigo. E ele por si só se matou. Acontecendo aquela situação, o reinado foi invadido e foi morto todo ele e a sua descendência. Mas restou uma criança que estava junto com a sua babá. E aquela babá, sabendo da situação toda, pegou a criança no colo e meteu o pé, fugiu, correu. Só que em meio àquela situação, ela tomou o rumo de não se desembestado, se perdeu. Aquilo fez ela cair no chão e caiu sobre a criança. A criança ficou coxa de ambos os pés. Pergunto: a culpa foi da criança? A culpa foi da ama? A consequência da situação aconteceu. Ele não nasceu coxo, ele ficou coxo. E ele foi levado até a casa de Maquir. E a gente quase não ouve falar de Maquir.
só na passagem da Bíblia, quando a gente vai trazer a tradução ou a pregação de Deus. E isso chamou minha atenção, pastor Joilson. Muitas das vezes, pastora Micaela, nós estamos em algum lugar na trajetória de nossa vida, pastor Joilson. Achamos que muitas das vezes é para a morte. Mas eu pergunto para vocês, Lodebar, que é uma terra de esquecimento, matou o filho de Jonathan? Já pararam para pensar nisso? Se é uma terra amaldiçoada, uma terra de esquecimento, então, consequentemente, Satanás tinha a oportunidade de matar o filho de Jonathan. Não é verdade? E só falar para vocês que a terra de Lodebar não foi para matar, e sim para esconder que no momento certo ia ser usado com benevolência. Aleluia! Já tinha passado dessa forma? Às vezes, sair de cena não quer dizer que você é mulher. Às vezes, sair do holofote, dos olhos dos irmãos, não é para a morte, e sim para que no momento certo Deus possa honrar a sua e a minha vida. E essa tarde eu li essa passagem, me aprofundando nela, eu comecei a ver os detalhes. Falei, meu Deus, lembrei de quem? De mim. Vocês conheceram um pouquinho da minha trajetória, eu passei 3 anos fazendo missão missionária. E eu achava que aquele campo ia me matar. Só que quando a gente começa a olhar de forma diferente o nosso Lodebar, quando a gente começa a fazer dele um lugar melhor, você já não sente tanto a pressão como era para sentir, longe da presença de Deus. Às vezes em meio às dificuldades, às vezes em meio às tribulações do nosso dia a dia, às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus pelos momentos ruins, e a gente só pensa em agradecer a Deus nos momentos bons. Pastora Micaela, na segunda-feira, terça-feira, foi trazer uma palavra numa simples célula. E às vezes a gente passa por tanta situação, até mesmo o senhor, pastor, passa por situações que a gente não tenta deixar transparecer para o povo da igreja. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus usa as mínimas coisas para nos dar a resposta. E Ele vai nos lembrar que Ele é conosco. Numa simples oportunidade, Deus fala poderosamente com cada um de nós. Dependendo da sua visão e da sua audição. Quando você inclina os seus ouvidos para Deus, você vai escutar a voz de Deus constantemente. Ao ler a Bíblia, ao fazer a oração de manhã, ao fazer a oração da tarde, ao fazer a oração do meio-dia, das 3 horas, ou fazer a oração das 10 horas da noite. E você começa a ficar atento em meio às tribulações. Eu posso contar um segredo para vocês? É em meio à tempestade que Deus se manifesta. Aleluia. Pergunta por quê, igreja? Pergunta mais forte, por quê? Por quê? Porque o impossível só Deus faz. Aleluia. Quando foge da nossa mão, o possível, Deus entra para se manifestar no impossível sobre a minha e a sua vida. Pastor, fui levado para fazer missão missionária durante 3 anos. A casa onde a gente morava era de madeira, com piso de cimento. Só tinha um quarto, a gente ia fazer o nosso quarto aqui. Você deu para a gente a parte da varanda, para fazer um quarto. Levantaram o quarto, meteram o forno no quarto, fizemos um closet. Não foi guarda-roupa não, pastor. A gente meteu um closet no meio de uma casa, no meio da sala amazônica. E aí a gente começou a falar para a gente que a gente ia fazer o nosso Lodebar de uma terra melhor. Mas isso foi depois daquele processo que eu tive com Deus. Você lembra da canoa? Eu navegarei. Pois é. Aí foi um start para mim acordar que o Lodebar
para uma restauração, e sim para um chamado glorioso da presença de Deus. E quando eu entendi que o Lodebar, eu poderia fazer dele uma terra melhor, sem murmuração, e olhar para a dificuldade e reclamar, mas olhar para a dificuldade e saber que atrás daquilo ali tinha uma promessa grandiosa de Deus, as portas começaram a andar. Nós tínhamos a nossa televisão, tinha a nossa cama, o nosso ar-condicionado, tinha a cama da nossa filha pequena, que era do lado da nossa cama. Tinha internet, tinha TV a cabo, no meio da selva amazônica. Eu abri a porta da frente e eu vi o rio quando estava cheio. Eu abri a porta da esquerda e eu vi o mato. Eu abri a porta da direita e eu vi mais mato ainda. Quando eu ia para trás, eu via mato. E no começo eu falava assim, o que eu vou fazer aqui no meio do nada? E essas 4 passagens me fez lembrar que quando a gente muda a nossa visão, no ambiente que nós estamos vivendo, a gente pode mudar a situação. Mediante o teu posicionamento, mediante o meu posicionamento. As dificuldades vêm para nos capacitar. Ela vem para nos preparar para algo que Deus está para te entregar. Toda vez que nós estamos prestes a subir um nível, um degrau com Deus, você pode ter certeza que o inimigo ele abre as portas sobre a tua direção para que as promessas de Deus não se realizem. Quando eu comecei a entender o propósito de Deus no meio daquela selva, quando eu comecei a fazer verdadeiramente isso no meio do mato, não era na cidade, era no mato, onde eu podia só sair de casa através de um bote ou andar 3,5 km de ramal para chegar na estrada para poder ir cultuar a Deus. E às vezes morando do lado da igreja e botamos tantas dificuldades. Às vezes moramos na quadra de trás da igreja e não queremos vir cultuar. Ou eu estou cansado, ou eu estou exausto, ou lá eu não senti a presença de Deus, o qual eu sinto toda vez quando venho aqui. Quando eu entendi aquele propósito, que eu tinha que fazer a obra de Deus, eu comecei a fazer a obra. E quando eu me dei conta, eu já estava no meio da cidade de Altazes, sentado junto com a minha pastora, participando de uma reunião, pastor Joilson. Não sei se vocês conhecem o apóstolo da restauração do Território Federal, Marcelo Alexandre, sentado do nosso lado. Não sei se vocês conhecem o pastor Adeilson Salles, o dono da Madureira. Estávamos sentados juntos 7 horas da manhã, reunidos, e eu no meio. E olhar para Micaela, aquele café bonito, servido, já preparando o almoço. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? No meio do nada, conhecendo pessoas importantes em Manaus, da obra do Senhor, junto com alguns vereadores da Câmara Municipal de Manaus, e depois sendo convidado pelo prefeito da cidade. É Deus. Aprendi a fazer o Lodebar numa terra, mesmo. A gente arrumava o nosso quarto no meio do nada como se fosse uma casa na cidade. A gente não ficava lá boiando, esperando a hora passar. Olhei para trás, eu vi aquele campo grande. Eu falei assim, pai, eu posso plantar alguma coisa aqui atrás? Meu filho, planta o que quiser. Nunca tinha pegado numa roçadeira, meu pastor. Eu vou comprar uma roçadeira. Nunca tinha pilotado uma rabeta. Eu nunca tinha pilotado uma rabeta. Vi o irmão lá, eu falei, tá, isso, eu estou com um projeto assim, assado. Eu quero botar 2 quadras de farinha, montar um forno e vender a farinha. Eu quero abrir um mercadinho lá no 39. Olha a cabeça do homem. Querendo botar um mercadinho no meio do ramal, onde não tinha nem 50 famílias. E esse meu movimento, junto com a minha esposa, que abraçou também essas loucuras. Ela ia comigo para a roça. Várias e várias vezes se escapou de uma árvore caindo em cima dela. Ela correu, lá vem a madeira, corre! Ela falou, ainda não, varão.
E quando eu vi aquela mata toda no chão, secando e pegando fogo, eu abracei ela e comecei a chorar. Deus quer que a gente faça isso, nós vamos fazer isso para sobreviver. É o teu olhar que vai olhar o horizonte e vai decidir se você vai se tornar uma pessoa morta ou uma pessoa viva. É a tua ótica de ver a situação que acontece no ambiente que vai mudar. Lógico que tem locais que são locais pesados, que você olha assim, não tem condições, vou me retirar. Mas tem local que Deus te coloca, que é para testar a tua capacidade e gerar uma chave. Essa chave, quando nós pastores, eu principalmente falo, que Deus vai fazer um girar na tua mente, um girar a chave na tua direção, é que Deus vai começar a te capacitar cada vez mais. É tu que vai se levantar pela madrugada e buscar a presença de Deus. É tu que vai começar a pegar a Bíblia que não lia e vai começar a ler, para começar a conhecer o Evangelho de Deus. É esse o girar da chave, meu pastor. Não é tu ficar olhando lá esperando Deus fazer um milagre, não. A rua está aqui. É você que vai colocar os degraus sobre ela. E Deus vai te guiando no melhor caminho. Quando eu comecei a fazer esse movimento no meio da selva, a minha esposa com calça jeans, a bota, uma camiseta preta no sol, toda suja. Eu gosto de tacar fogo. Era a frase dela, meu pastor. Eu não tenho foto para mandar para mostrar para vocês aqui. Ela se embrenhava assim no meio do roçado arriado. Chega, subia a chave. E eu via que ela começava a pegar gosto pelaquela situação. E ela já não chorava mais tanto, porque ela já estava vendo um projeto acontecer. Queimando o roçado, plantando a maniva, colhendo a maniva e fazendo a farinha. A gente ia levantar uma grana. Tá, isso é um índio de lá, é índio. Lá tem uma comunidade de índio Pauru. Aldeia Pauru. Era o nosso discípulo. Era o que andava com a gente sempre durante 3 anos. E é o único que se manteve de pé até hoje. Hoje é presbítero lá. Dá-nos uma corda da contestada de farinha. Ele falou: Barão, em média 80, assim saia. Uma maniva boa, tipo, sai tirar até 5 e 20 sacos. Peguei a calculadora. 90 mil. 66, 40 pagadas. Tá, se vou pegar esses 40 mil e vou investir lá no canal. Eu quero mais uma quadra. Quer derrubar? Quero derrubar mais uma quadra. Fomos para 2 quadras e meia, não foi isso que caiu? Derrubamos 2 quadras e meia. Um homem que não sabia pilotar rabeta, um homem que não tinha noção de roçado, um homem que não sabia nem amolar o disco que colocava na roçadeira dele. Aprendi até a molar, sabe o quê? Motosserra. Quando eu me dei conta, na minha casa tinha já a minha rabeta, já tinha o meu motosserra e já tinha a minha roçadeira. Olha como Deus muda a nossa visão. Olha como Deus nos capacita. Eu tenho algo comigo que eu falo para minha esposa: nós somos adestrados. É só você se permitir viver o processo de Deus. Só que às vezes o processo começa a chorar. O processo começa a se lamentar. Às vezes o processo começa a te parar e começa a lamentar das coisas que não estão acontecendo na tua vida. Aí Deus vai falar com você assim essa noite. Se liga com Deus essa noite. Esse louvor, foi o que mais mexeu
começava a chorar. Aquele processo de derruba, taca fogo e planta a maniva. Quando eu me vi, eu estava lá no meio do campo, com a caixa do lado, pegando as manivas e plantando. Parecia os doentes do 7 anos. Uma machadinha desse tamanho. E as manivas todas cortadas dentro do balde. Puxava a maniva assim, ó. Levantava o barro, tacava a maniva dentro. Levantava o barro, tacava 3 manivas dentro. Foi um processo de 1 semana de plantação. E eu começava a entender o processo de Deus na minha vida. Tem pessoas que vivem assim de alto de baixo, não conseguiram se achar. Tem pessoas que começam a olhar para o próximo e começam a se balançar e começam a ficar triste. Mas o processo ele vem para te alinhar. O processo ele vem para te ajeitar aquilo que você precisa ser ajeitado. 3 meses depois, eu vi brotar a primeira árvore de vida. Temos tudo isso registrado, meu pastor. E a gente começou a chorar. E a gente começou a profetizar naquela plantação de maniva. E todo meio a esse processo, recebi um convite do prefeito de Altazes, ele conhecendo todo o nosso trabalho lá no município, isso lá no Rio, não era na cidade, era na estrada. Recebi um convite para ir até ele, estava perto das eleições. E ele falou assim: você quer vir vereador? Se você sendo prefeito, chegar para o senhor e perguntar: você quer ser vereador? Eu vou bancar toda a tua campanha. Como é que o teu coração ia ficar? Minha esposa está aqui do meu lado. Deus está no céu. E balancei todo. Mas não deixei de ouvir a voz de Deus. Vou falar com uma pessoa. Eu te dou a resposta essa semana, prefeito. Posso eu te dar a resposta essa semana? Fica a teu critério. Mas eu quero curtir toda a tua campanha. Sabe o que foi que aconteceu? Deus começou a mudar o processo. Porque Deus não queria que eu virasse vereador no município de Altazes. Deus queria me preparar para algo maior. Glória a Deus. Às vezes, o prato vem na nossa direção. E a gente acha que é bênção de Deus. E a gente esquece de consultar aquele que nos colocou onde nós estamos. E abraçamos o prato que não veio dos céus, mas veio de Satanás. E tira totalmente o foco. Esse processo que eu tive, meu pastor, eu aprendi a esperar no tempo de Deus. Foi uma das melhores escolas que eu pude viver com a minha esposa. Viver o processo e aprendendo a viver e a esperar o tempo de Deus. Quando você receber algo na tua direção que possa suprir a tua situação naquele momento, mesmo assim, consulte a Deus. Mesmo assim, consulte a Deus. Quando tudo isso aconteceu, Deus girou a chave de toda a direção sobre a vida da minha esposa e sobre a minha vida. Falou assim: este ano eu tiro vocês daqui. E a gente entendeu o que Deus queria para mim. Não era a Câmara Municipal de Altazes. Poderia eu estar lá e tinham pessoas cogitando o meu nome de me apoiar. Os barqueiros que fazem os transportes de aluno são mais de 300 barcos. E eles eram comigo porque eu era o porta-voz deles de qualquer problema. E também dizer, na hora de comando eu estava eleito, porque 250 votos a gente é eleito no município de Altazes. Larguei tudo lá, minha esposa veio ser técnica de segurança do trabalho. E eu vim ser entregador de mercadoria em Manaus.
como eu, o pastor Luiz, trabalha junto. A ganância do homem às vezes leva a gente à morte. Mas o dinheiro traz felicidade, traz. Ser rico é dom de Deus, pastor. É Eclesiastes 5:24. Mas de que forma você vai tratar esse dinheiro? Porque o dinheiro tem uma ganância que se chama mamum, é o espírito da ganância. E às vezes ele se perde quando a gente não é preparado para viver as coisas grandiosas de Deus. E hoje Deus está querendo mudar a nossa ótica humana, como cristãos, como servos do Senhor, como diáconos, diaconisa, que tudo aquilo que nós vamos fazer, independente da área que nós estamos vivendo e onde nós estamos, devemos aprender a consultar a Deus. O momento certo dessa igreja crescer, meu pastor, está chegando. Aleluia, Deus. Eu sinto isso. É a segunda vez. Te prepara. Vocês dois. Se prepara, pastor. Deus vai preparar um corpo de obreiros assim. Aleluia. Às vezes, as coisas acontecem internas, mas é para nos capacitar de que forma nós vamos tratar. E de que forma nós vamos resolver essa situação. Quando eu falo assim, nós, é vocês dois. Deus chama nós a tua grande Deus. Que a unção apostólica vai cair tão poderosa sobre a vida de vocês. Aleluia, Deus. E você que vai viver essa virada de novembro, dia 15, que é o aniversário da igreja, você que está debaixo desta unção, debaixo desta oração, debaixo dessa liderança, se prepare, porque o que vai derramar sobre a vida dele vai cair sobre a igreja e vai cair sobre a descendência dele. Porque a visão vai ser uma só. A experiência que o senhor está vivendo, as pessoas que já viveram, não foram fáceis. Muitas das vezes pensou em desistir, caminhar. Tudo faz parte do processo. E hoje vocês conseguem carregar um rojão e olhar para frente e falar assim: Deus tem algo maior. E Deus tem algo nessa igreja tão poderoso. E quando eu vi a obreira aqui na frente, gente, eu me preparei para esse culto hoje. Aí no canto eu pensei, imagina se toda a igreja se preparasse. Imagina se toda a igreja se preparasse para cultuar no domingo. O que ia acontecer na frente desse altar? Eu fico imaginando a maravilha de Deus acontecendo, pastor. Milagres acontecendo. Porque ela se preparou em casa e trouxe a presença com ela. A presença já estava aqui, mas ela trouxe a presença que carregava ela. Mas esta noite nós vamos fazer um girar de chave sobre a nossa vida. E que nós vamos se preparar diariamente para a semana que está por vir. Que vai ser uma semana abençoada. Vai ter provas, mas vocês vão estar preparados para lidar com as consequências. E vocês vão começar a acreditar que existe um Deus. Quantos aqui
Mas eu sei que eu preciso fazer melhor. E eu sei que eu não estou fazendo o suficiente para Ele. Mas tem algo que começa a te deixar contigo no coração e do nada tu para. Estou chamando o pastorado. Aleluia. Olha aqui para mim. Eu queria ter sido filho de pastor. Escuta o que eu vou te dizer. Eu queria ter sido filho de pastor. Só que a minha referência dentro da minha casa era olhar meu pai todo final de semana assim, ó. Bêbado. Embriagado. Eu não tive uma referência pastoral onde eu estou hoje. Porque quem foi meu pastor foi Deus. E Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. E eu vim entender isso dentro do processo de 3 anos. Que eu ia ser escolhido de dentro da minha casa para que carregasse a promessa de Deus aonde parou da minha mãe. Aleluia. E a tua referência é Deus. Pegue Deus na madrugada. Pegue a Bíblia como referência, que aí Ele vai te ensinar a fazer o melhor. Daí já está. Tu tem chamado. Eu queria ter nascido filho de sacerdote. Eu queria ter tido uma referência. Mas a nossa referência está lá em cima. A gente vai chorar para você. Te derrama na presença dele. Tem muito grande para te carregar. Talvez as melhores coisas. Talvez um carro. Talvez uma boa casa. Aleluia. Tudo isso Ele vai te entregar. Tem gente aqui dentro que não era nem mais para estar aqui, Maria Eduarda. Tem gente que não era nem mais para estar aqui dentro, mas para as promessas de Deus, Deus mantém de pé sempre. Davi, pastor Juiz, bora Davi. Ele queria chamar a atenção do pai dele de toda forma. Essa história não está na Bíblia, é contado por Hebreus.
Deus. Ele queria chamar a atenção do pai dele de tudo que era foco, porque ele era o filho separado dos irmãos dele, era criado no pasto. E ele queria chamar a atenção do seu pai de tudo que é maneira, filho. Ele pensou assim um dia: eu já sei o que eu vou fazer hoje. Vou entrar no meio desse deserto da máquina e vou trazer uma melhor coça, melhor saça para o meu pai. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vou entrar dentro desse deserto, dentro dessa coça, e vou trazer a melhor coça para o meu pai e fazer o melhor guisado, o melhor assado para ele. Era um filho que não tinha a atenção do seu pai. Deus está fazendo ele insistir nessa situação, porque foi aonde ele me libertou, filho. Ele foi, entrou, pegou sua lança, pegou sua flecha e se embreou no meio. Foi procurar toda a coça, a melhor, a maior, para dar para o pai dele, para chamar a atenção do seu pai. Quando ele estava indo na espreita, ele avistou uma coça. Ele começou a se abaixar e começou a puxar a flecha. Quando ele puxa a flecha, ele olha um pouquinho mais ao lado e viu o leão. E ele pensa: eu não posso lutar com esse leão, é muito grande. Mas eu vou seguir até onde a coça vai. E o leão vai fugir, porque a coça pula tão alto, tão rápido, que o leão não consegue alcançar, pastor. A coça correu, o leão foi atrás. E o Davi foi atrás para tentar pegar a coça na boca do leão, para chamar a atenção do seu pai. Correu tanto que ele se perdeu no leão e perdeu a coça. Ele viu um lago na frente e ele se abaixou naquele lago, começou a tomar água. Salmos 42. E ele começou a tomar água. Quando ele se levanta e se afasta do lago, ele vê a coça submergindo de dentro do lago e correndo, e olha aquela situação e ele lembra: às vezes o nosso medo, a nossa atenção está voltada para algo errado, enquanto na verdade nós devemos ir no profundo, assim como a coça, sem aquela água. Foi daí que ele fez assim: você vai chorar judaico, meu pastor. Eu quando eu olhei, eu falei: que maravilha. E ele entendeu que assim fosse que ele queria chamar a atenção errada. Ele estava chamando a atenção da pessoa errada. Ele devia ir no sobrenatural de Deus. Ele devia mergulhar mais na presença de Deus. E Deus está fazendo mais porque está faltando aí mais profundo, mergulhando além da presença de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado. Essa noite Deus está fazendo lembrar do que você era e do que você se tornou hoje. Deus vai chamar sempre. Ela entendeu. E Deus fez tu lembrar das promessas que Ele fez para você. Quando ela veio aqui na frente, a primeira coisa, ela pediu perdão por ter falhado. E às vezes o coração duro aí sentado, de fazer um renovo com Deus. E agora? Quantas e quantas vezes eu precisei fazer um renovo com Deus. E eu cheguei aonde eu estou com Ele. Filho, te posiciona. Louva. Tá quando louva.
Deixa o Espírito Santo te levar.